Olá! Já parou para pensar no que acontece antes mesmo de uma grande obra pública começar? Ou, sei lá, de um serviço essencial ser contratado pelo governo? Muita gente foca na disputa de preços, né? Nos lances, naquela emoção toda. Mas a verdade é que o sucesso ou, às vezes, o fracasso de uma contratação pública muitas vezes é decidido bem antes. Numa fase que nem sempre recebe, assim, os holofotes. A fase preparatória. Precisamente, é ali que a semente da contratação é plantada, sabe? Falamos do planejamento, daquela definição clara do que a administração pública realmente precisa, da análise de viabilidade. É nessa fase que documentos cruciais como o estudo técnico preliminar, o famoso ETP, o termo de referência, o projeto básico, é aí que eles ganham vida. Uhum. São eles que vão guiar todo o processo depois, definindo o rumo da coisa toda. Então, nossa missão hoje é fazer uma análise aprofundada dessa etapa fundamental. Vamos investigar por que a fase preparatória é tão crítica, especialmente agora, sobre a ótica da Lei 14.133, a nova lei de licitações, e entender como um bom planejamento pode, de fato, evitar um monte de dor de cabeça e garantir o melhor uso do dinheiro público. Vamos desempacotar isso. Para começar, então, por que tanto barulho em torno dessa fase inicial? Assim, olhando de fora, pode parecer só burocracia, né? Papelada antes da ação começar de verdade. Qual o peso real disso? Olha, o peso é enorme. A Lei 14.133, logo no artigo 5º, ela não trata o planejamento como uma mera etapa, sabe? Ela eleva o planejamento ao status de princípio. Ah, um princípio. Isso muda tudo. Muda tudo. Significa que ele não é opcional, é a diretriz mestra, é a base que sustenta todo o processo licitatório. Um planejamento bem executado é o que permite que outros princípios essenciais, tipo eficiência, economicidade, interesse público, eficácia, que eles sejam de fato alcançados. Entendi. Sem um bom plano, esses outros princípios ficam bem em risco. Interessante essa visão do planejamento como princípio norteador. Mas e na prática? Quando esse princípio é ignorado, ou talvez mal aplicado, quais são as consequências mais visíveis? Onde que a falta de planejamento costuma cobrar o preço? As consequências podem ser bem severas e custosas, né? Um exemplo clássico são aquelas contratações emergenciais que, se você for ver, poderiam ter sido perfeitamente evitadas com um planejamento um pouquinho mais adequado. Ah, sim. A famosa emergência que surge do nada. Ou nem tanto. Exato. Há situações, e o Tribunal de Contas da União vive apontando isso, onde a própria administração pública, por falta de organização, por negligência, o que a gente chama de desídia, ou simples má gestão mesmo, acaba criando a urgência. Aí, essa urgência fabricada é usada como justificativa para uma contratação direta, muitas vezes por preços mais altos, com soluções que nem são as ideais para a necessidade real. Nossa. Isso gera desperdício, gera ineficiência e pode até levar à responsabilização pessoal dos gestores envolvidos. Quer dizer, a administração cria o incêndio por não ter se preparado e depois usa a fumaça para justificar comprar um extintor mais caro e sem licitação. Uma distorção grave. E imagino que a análise de riscos, tão falada hoje em dia, também seja parte crucial desse planejamento preventivo, certo? Com certeza. A Lei 14.133 determina explicitamente que a fase preparatória deve incluir a análise dos riscos. Riscos que podem comprometer não só o sucesso da licitação em si, mas também, e isso é muito importante, a futura execução do contrato. Identificar esses riscos potenciais podem ser risco de mercado, técnico, financeiro, de gestão, ainda na fase de planejamento. Permite agir antes, né? Exatamente. Permite que a administração desenvolva estratégias para mitigar, para diminuir o impacto ou até eliminar esses riscos. É uma forma de evitar aquelas surpresas desagradáveis, custos extras, quando o contrato já está rolando. Compreendo. O planejamento robusto funciona como um radar, né? Antecipando problemas e permitindo desviar deles. Entendido o porquê dessa fase ser tão crítica. Agora, vamos ao o quê. O que efetivamente acontece nessa fase preparatória? E qual o papel desse documento-chave, o Estudo Técnico Preliminar, o ETP? Bom, a fase preparatória é um momento da investigação profunda.
É quando a administração se debruça sobre as considerações técnicas, as opções de mercado, os aspectos de gestão que podem impactar a contratação. É a hora de entender o problema a fundo. Isso, é hora de diagnosticar e entender em detalhes qual é a necessidade pública que precisa ser satisfeita. E o estudo técnico preliminar, o EDP, é a peça central que formaliza, que documenta essa investigação inicial. É o verdadeiro ponto de partida do planejamento. Então, o ETP é o primeiro passo formal, o documento que materializa o início do planejamento. Mas o que exatamente ele precisa conter para cumprir esse papel? Não pode ser um documento genérico, imagino eu. De forma alguma. Para ser efetivo, o ETP precisa ser detalhado, bem fundamentado. A Lei 14.133 e as boas práticas, elas indicam diversos elementos essenciais. Ele precisa, antes de mais nada, caracterizar o interesse público envolvido. Ou seja, deixar claro por que aquela contratação é importante para a sociedade. Qual o benefício coletivo que se busca? Exato. Isso funciona até como um escudo contra o gasto por gastar, sabe? Além disso, o ETP deve evidenciar qual o problema específico que se quer resolver O problema? e apresentar a solução que a administração identificou como a mais adequada, justificando essa escolha. Ah, tem que justificar a escolha da solução. Fundamental, para permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação. Não basta dizer o que se quer comprar, tem que mostrar que é viável e por quê. Entendido. Mostrar o problema, a solução escolhida, justificar e mostrar que é viável. Que outros elementos são cruciais nesse TP? O ETP deve descrever em detalhes a necessidade da contratação, definindo também os requisitos essenciais que o objeto a ser contratado, seja um bem, um serviço, uma obra, precisa obrigatoriamente cumprir. Os requisitos mínimos, digamos assim. Isso. Outro ponto vital é a justificativa para o parcelamento ou não da solução. A administração tem que analisar e fundamentar se o objeto pode ser dividido em itens ou lotes menores. O que geralmente aumenta a competição, né? Exatamente. Ou se há razões técnicas ou econômicas para contratar tudo junto. Essa análise combate o direcionamento e pode evitar aqueles contratos gigantescos e às vezes ineficientes. Essa decisão sobre parcelar ou não parece ter um impacto direto na competitividade e na eficiência mesmo. E a questão dos custos, como entra no ETP? Sim. O ETP também deve abordar a análise de custos e benefícios de diferentes alternativas, quando houver mais de uma opção viável, claro. Tipo, comprar versus alugar. Perfeito exemplo. Se a dúvida é entre comprar ou alugar equipamentos, o ETP é o lugar para comparar os custos totais, incluindo manutenção, depreciação, tudo, e os benefícios de cada modelo, indicando qual se mostra mais vantajoso para a administração a longo prazo. E, por fim, todo esse estudo consolidado no ETP vai servir como uma base indispensável para elaborar os documentos seguintes. Que vão detalhar o objeto. Isso, que são o anteprojeto, o termo de referência, o TR, ou o projeto básico, o PB. Uau! É uma lista considerável de requisitos. Fica bem evidente que o ETP não é um mero formulário para preencher, mas sim uma ferramenta estratégica de diagnóstico e decisão. Ele realmente estabelece as fundações e direciona toda a contratação futura. Exatamente. Um ETP bem elaborado é o insumo fundamental para a etapa seguinte, a criação do termo de referência, o TR, que é usado para a contratação de bens e serviços em geral. Certo. Ou do projeto básico, o PB, que é específico para obras e serviços de engenharia. São esses documentos que vão descrever em detalhes o que a administração quer contratar e como ela quer que seja feito. E qual a principal diferença prática entre o TR e o PB? Por que essa distinção? Olha, ambos têm a função de detalhar o objeto da licitação e estabelecer as regras, né? Para disputa e para a futura execução do contrato. A diferença fundamental está no nível de detalhamento técnico exigido. O projeto básico, o PB, por ser para obras e serviços de engenharia, que são naturalmente mais complexos, ele demanda um grau de detalhamento muito maior. Entendi. Precisa ser mais específico. Muito mais. Ele precisa ter elementos como plantas, memoriais descritivos, especificações técnicas minuciosas, orçamento detalhado com a composição de todos os custos, quantitativos de serviços, materiais. Tudo bem detalhado mesmo. Sim,
Tudo isso é necessário para definir, dimensionar e orçar a obra ou o serviço de engenharia com precisão. Já o termo de referência, o TR, Que é para bens e serviços comuns. isso, ou especiais, desde que não sejam de engenharia. Ele foca mais na descrição funcional do que se precisa. Define padrões de desempenho, qualidade esperada, prazos de entrega ou execução, condições de garantia, critérios objetivos para recebimento e aceitação do objeto e outros aspectos relevantes para assegurar que a administração receba exatamente aquilo que atende à sua necessidade. Compreendo a diferença de escopo e por que essa clareza nas especificações, seja no TRI ou no PB, é tão vital. O que acontece quando as descrições são vagas ou ambíguas? Especificações vagas ou mal definidas são uma receita quase certa para problemas. Primeiro, podem gerar dúvidas nos licitantes, né? Levando à desclassificação de propostas que talvez fossem até vantajosas, mas que não conseguiram interpretar direito o que era pedido. Isso diminui a competição. Exato. Reduz a competitividade. Segundo, e talvez mais grave, podem resultar na contratação de algo que, no fim das contas, não atende à real necessidade da administração. Imagina licitar um sistema de gestão sem detalhar as funcionalidades essenciais. Você pode receber desde uma planilha, um pouco mais elaborada, até um software caríssimo e complexo demais para o uso que você queria. O risco de desperdício é enorme. Altíssimo. E de ineficiência também. Em situações de grande indefinição sobre qual a melhor solução técnica, a administração pode até se ver obrigada a usar modalidades licitatórias mais complexas, mais demoradas. Como o diálogo competitivo. Exatamente. O diálogo competitivo é basicamente uma ferramenta para quando você sabe o problema, mas não sabe a solução exata. Aí você precisa co-criar isso com o mercado antes de licitar. Mas a necessidade de usar essa modalidade muitas vezes já sinaliza uma falha lá atrás, na fase de planejamento, na definição do objeto. A clareza na definição, então, é chave para garantir que todo mundo esteja na mesma página e que o resultado final seja útil. E a questão do orçamento, como se encaixa nesses documentos, no TR e no PB? O orçamento é peça fundamental, especialmente no projeto básico. Como eu mencionei, o PB geralmente inclui o orçamento detalhado, baseado em quantitativos, custos unitários pesquisados no mercado. Bem fundamentado. Sim. A lei até permite exceções, tá? Como nas contratações integradas ou semi-integradas, aquelas em que o contratado faz o projeto executivo e a obra, por exemplo. Nesses casos, pode-se usar um orçamento sintético, mais resumido. E tem também um ponto interessante sobre o orçamento estimado na licitação. A Lei 14.133 permite que ele seja sigiloso para os licitantes até o fim da fase de lances. Ah, é? Para estimular competição. A ideia é essa: estimular propostas mais competitivas sem ancorar os preços no valor de referência da administração. Mas olha, é importante frisar, esse sigilo não vale para os órgãos de controle, tá? Certo. TCU, CGU... Exato. Eles sempre terão acesso a essa informação para fiscalizar se os preços estão adequados. Entendido o fluxo ideal. ETP robusto, gerando um TR ou PB claro e um orçamento bem fundamentado. Mas a gente sabe que a teoria é uma coisa e a prática, bem, às vezes é outra. Onde as coisas costumam emperrar nessa fase preparatória? Quais são os tropeços mais comuns? Olha, um erro clássico e, infelizmente, ainda bem frequente é justamente subestimar a relevância de toda essa fase preparatória, especialmente do estudo técnico preliminar. Muitas vezes, o ETP acaba sendo tratado como mera formalidade, sabe? Um documento preenchido às pressas, sem a devida pesquisa de mercado, sem análise técnica aprofundada, sem ouvir as áreas que realmente conhecem a necessidade ou que vão usar o bem ou serviço depois. Aquele famoso fazer só para constar, né? Para cumprir uma exigência burocrática, sem de fato usar o documento como a ferramenta de planejamento que ele deveria ser. Quais outros problemas são recorrentes? Exato, outro problema grave é a já mencionada emergência fabricada. A administração falha em planejar com antecedência e, quando a necessidade se torna crítica por causa da própria inércia ou falta de cuidado, a tal da desídia,
usa essa urgência criada internamente para justificar uma dispensa de licitação fugindo do processo competitivo regular. É uma falha de gestão grave que compromete a economicidade, a isonomia. Entendi. E nas especificações? Também são comuns especificações excessivamente genéricas no TR ou PB que abrem margem para qualquer coisa ser entregue. Ou o extremo oposto. Especificações tão restritivas, tão direcionadas, que na prática só uma empresa consegue atender. Isso fere a competitividade na veia. Direcionamento disfarçado. Pode ser. A falta de justificativa adequada para decisões importantes, como a de não parcelar um objeto que claramente poderia ser dividido para ampliar a disputa, é outra falha recorrente. Tem que justificar por que não parcelou. E, claro, tem a questão da análise de riscos. Ignorar ela completamente ou fazer de forma superficial é um convite a problemas na execução do contrato. Gera custos extras, atrasos que não foram previstos. Surpresas desagradáveis. Exatamente. E, por fim, um erro conceitual, mas que acho fundamental, é desconectar todo esse esforço de planejamento da real necessidade pública que motivou a contratação. O processo existe para entregar valor para a sociedade. Não pode ser um fim em si mesmo. É um cenário que exige muita atenção e mostra como essa fase inicial é delicada. Diante desses erros comuns, qual seria então a principal recomendação para evitá-los? Investir mais tempo, mais recursos, mais atenção nessa etapa? Sem dúvida. A recomendação central é valorizar a fase preparatória. E isso se traduz em coisas práticas. Alocar tempo suficiente, designar equipes tecnicamente competentes e, se possível, multidisciplinares para elaborar o ETP e os outros documentos. Pessoas que entendam do assunto. Exato. Implica também em realizar pesquisas de mercado sérias, dialogar com potenciais fornecedores para entender as soluções disponíveis, os custos praticados, quando a lei permitir e for adequado, claro, e principalmente significa usar o ETP e a análise de riscos como verdadeiras ferramentas de diagnóstico, de análise crítica, de tomada de decisão informada, e não só como peças burocráticas para cumprir tabela. Fica claro o impacto disso para a gestão pública e também para as empresas que participam das licitações. Mas pensando de forma mais ampla, por que um cidadão comum, alguém que não trabalha diretamente com isso, deveria se importar com os detalhes técnicos da fase preparatória de uma licitação? Olha, porque é justamente nessa fase inicial, que parece técnica e distante, que se define como o dinheiro dos nossos impostos vai ser investido. É ali que se decide se a futura escola vai ter a estrutura adequada. Se o posto de saúde vai ter o equipamento certo. Exato. Se o serviço de saúde vai ter os equipamentos necessários, se a obra viária vai trazer os benefícios de mobilidade esperados. Um bom planejamento na origem leva a contratações mais eficientes, mais econômicas e que efetivamente entregam valor para a sociedade. Para as empresas que querem vender para o governo, entender essa fase, saber interpretar um ETP, um TR, um PB, é crucial para elaborar propostas melhores, mais competitivas, com menos chance de serem desclassificadas. Isso. E mais alinhadas ao que a administração realmente precisa. E para o cidadão, para quem nos ouve, cobrar e fiscalizar a qualidade do planejamento nas contratações públicas é exercer o controle social. É zelar pela transparência e garantir que os recursos, que são de todos nós, estejam sendo aplicados da melhor forma possível. É um ponto fundamental. No fim das contas, a qualidade do serviço ou da obra que chega lá na ponta para a população depende diretamente da qualidade dessa fundação inicial, né? Então a mensagem que fica é: a fase preparatória não é apenas o começo, é o alicerce de qualquer contratação pública. Tratá-la com descaso é como construir sobre a areia movediça. É uma ótima analogia, perfeitamente colocado. Um planejamento sólido, ancorado em estudos técnicos preliminares bem feitos, em termos de referência e projetos básicos claros e precisos, esse é o caminho mais seguro e eficiente, para que as contratações públicas cumpram seu papel, atender o interesse coletivo e gerar resultados positivos para a população. E para encerrar a nossa conversa de hoje, fica uma provocação para quem nos ouve. Considerando todo o avanço da tecnologia, da análise de dados, da inteligência artificial,
Como será que essas ferramentas poderiam, no futuro, transformar radicalmente essa fase de planejamento e análise de riscos nas licitações? Seria possível torná-la ainda mais precisa, mais ágil, talvez até preditiva, reduzindo erros e otimizando ainda mais o uso dos recursos públicos? É algo para a gente refletir. Até a nossa próxima análise detalhada.